de começar, eu vou dar mais uma pitadinha, não se assustem. Essa campainha é horrível. Boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início aos trabalhos de comemoração da Semana da Enfermagem, que se dá nesse mês. Essa é a 83ª Semana Nacional da Enfermagem, organizada pela Associação Brasileira de Enfermagem, e aqui no município de Niterói é a 5ª. Nós criamos por lei municipal a Semana Municipal de Enfermagem Rosalda Paim, pessoa importante na vida da saúde do nosso país, do nosso estado, e em especial da enfermagem. Foi também uma importante deputada estadual no seu tempo, e essa semana foi criada através de uma lei municipal, número 3296, de 2017. Portanto, esta é a 5ª Semana da Enfermagem, Semana Municipal de Enfermagem consecutiva que nós organizamos aqui no Parlamento. Eu queria compor imediatamente a mesa, chamando a doutora Simone Heimbold, da Escola de Enfermagem da UF. Escolhe onde você quiser. Pode ser aqui ou aí. Senta aqui do meu lado. Guilherme Pereira, enfermeiro da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara, em Niterói, que representa a categoria na Associação de Servidores Públicos Municipais de Saúde de Niterói. Guilherme, por gentileza. Se eu falar errado, André, você me perdoa, tá? Andréia Ledige, que é assistente social e doutora em política social, também da Unidade Básica de Santa Bárbara. Estou devendo uma visita a essa unidade de Santa Bárbara, que é conjunto de reclamações que os trabalhadores fazem à Comissão de Saúde. Isso sem falar de RPAs que são devidos desde fevereiro. Mas hoje é um dia que a gente quer comemorar, na hora devida a gente trata desse assunto. E queria chamar para compor a mesa Dr. Vladimir Tadeu, que além de médico, é um combatente do Sistema Único de Saúde de Niterói, um permanente guerreiro das lutas em defesa do fim do contrato da EBC com o Hospital Universitário Antônio Pedro. E queria, por último, chamar o professor Wilson Madeira, professor da Faculdade de Direito, para compor a mesa. O Wilson Madeira, da Faculdade de Direito, e Vladimir Tadeu compõem uma chapa que concorre à reitoria como reitor e vice-reitor no próximo processo eleitoral em curso. Chega um pouquinho para cá, Guilherme. Eu recebi uma informação ontem ou anteontem que o próprio Conselho Municipal de Saúde, não sei se vocês têm conhecimento, vai fazer também uma homenagem lá para o final do mês para a enfermagem do município. É importante que, independentemente do que o Poder Executivo vai fazer... Caramba, continua sem som. Mas ela está toda massacrada, tá, Guilherme? Continua sem som. Passar ela. Passa um ferro, se mais frio, não tiver. Bira, você tem ideia? Tem alguém entrando, é isso? Eu
peço que os mais jovens me ajudem a ler, porque com a idade... Quem é? Ah, é Janaína? Oi, Janaína, bem-vinda à nossa reunião. Mas por que é importante nós organizarmos no âmbito do Legislativo atividades como essa? Que são simbólicas, sim, mas são também, têm aspectos de natureza absolutamente político. Nós assistimos, em especial nesses anos que sucederam, 2020 e 2021, e a pandemia ainda não acabou, nós estamos tendo resquícios de que cuidados, sinais de que cuidados ainda são necessários para que nós combatemos e protejamos a população adequadamente. Mas é importante fazermos isso no âmbito do Poder Legislativo, que tem como responsabilidade, para além de festejar, tem também a responsabilidade de fiscalizar os atos do Poder Executivo em relação aos trabalhadores da área de saúde e à enfermagem especial. Tem duas categorias que foram muito importantes durante a pandemia, a enfermagem, para além de falar dos médicos, mas fisioterapeutas nas unidades de tratamento intensivo, cuidando da terapia nos pulmões das pessoas afetadas pela Covid, tiveram um papel importante ao longo desse tempo. Mas duas categorias, a enfermagem e a assistência social, tiveram um papel muito importante. Durante todo o processo da pandemia, essas pessoas tiveram que conviver com a própria dor de perda de colegas, que foram muitos os trabalhadores da área de saúde que perderam sua própria vida, ajudando outras pessoas a não perder a vida, tiveram perdas entre os seus familiares, mas foram as pessoas que sustentaram, num ambiente extremamente negacionista, que não aconteceu em Niterói, a bem da justiça, nós precisamos dizer que Niterói, o prefeito de então, adotou todas as medidas que pudesse ao máximo proteger a saúde das pessoas e proteger também a economia e proteção também aos mais hipossuficientes na sociedade. Mas o fato é que são muitas as reclamações e muitas as demandas e muito ressentimento de que houve mais tapinha nas costas e mais homenagens retóricas do que o devido e adequado e respeitoso tratamento aos trabalhadores da área de saúde. Com a decretação da pandemia em março de 2020, esses companheiros tiveram um papel importante para que nós tivéssemos alcançado o sucesso que nós alcançamos. Nós queremos, antes de continuarmos com essa solenidade, nós queríamos pedir a todos os presentes de pé que nós dediquemos 1 minuto de silêncio, não só aos familiares e trabalhadores da saúde que perderam a vida, mas todos aqueles quase 670 e poucos mil brasileiros que perderam a vida para a Covid. Bom, antes de nós começarmos a ouvir os nossos convidados que compõem a mesa, nós queremos reafirmar o nosso compromisso do mandato, que é o mandato de vereador, mas para além de ser um mandato de vereador nessa cidade, é o compromisso do presidente da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social de estar ao lado de todos e todas, trabalhadoras e trabalhadores da área de saúde, na defesa de condições dignas de trabalho.
Eu sou uma pessoa muito gozada pelo fato de ficar repetindo o tempo todo que o óbvio não é óbvio. Aliás, tem tratados internacionais, inclusive, tem um livro alemão, então, que é muito interessante, um livro que é um tijolaço, descrevendo coisas da vida e da natureza, dando conta de que o óbvio não é óbvio. É um livro feito por um filósofo alemão em que mostra situações da natureza em que nós perdemos a vida ou nos acidentamos por não levarmos em consideração aquilo que nós herdamos de ensinamento de um modo geral. E não custa nada a gente dizer que o óbvio, repetir que o óbvio é um clichê, mas o óbvio não é óbvio. Óbvio, ainda mais nesses tempos de pseudo-verdade ou pós-verdade, onde se inventam teorias para justificar ou para explicar o injustificável e o inexplicável. Tá? Então, dar palmas e fazer anúncios em jornal, na televisão, nas redes sociais, aplaudindo os trabalhadores da área de saúde e a enfermagem em particular, não é suficiente para caracterizar o respeito que nós devemos ter a todos e todas que trabalham nesta área. Por isso é que a gente insiste em defender e continuar defendendo um plano de carreira, cargos e salários que dê dignidade aos trabalhadores da saúde de Niterói. Nós tivemos nessa cidade várias conferências municipais de saúde e pelo menos em 2 delas foi referendado, foi deliberado e aprovado por unanimidade, inclusive por representantes do governo, que a categoria dos trabalhadores de saúde do município de Niterói teria um plano de carreira, cargos e salários, sem o que você não pode se sentir respeitado no dia a dia do seu trabalho. Defendemos condições de trabalho, não é o que nós estamos testemunhando nos dias de hoje. Nós temos aqui representantes de unidades básicas de saúde. Tivemos recentemente, é evidente que a chuva que caiu sobre Niterói foi muito especial, está sendo um desastre, além da diminuição da temperatura, mas nós tivemos 2 unidades, Carlos Antônio Silva e Guilherme Marchi, na desembargadora Lima e Castro, que simplesmente tiveram que interromper o seu serviço de rotineiro por conta das condições que já eram precárias nessas unidades. A chuva apenas agravou. É importante a gente dizer que nós precisamos de condições salubres para o trabalho das pessoas e nós precisamos ter uma atenção para cobrar aquilo que o governo está anunciando como uma peça de publicidade. Eu não estou questionando que o governo não faça publicidade, mas o governo está fazendo publicidade sobre Niterói 450 anos, completamos ano que vem, Niterói 450 anos saúde, Niterói 450 anos educação, Niterói 450 anos urbanismo, e no que diz respeito à saúde tem um conjunto enorme de obras importantes a serem feitas. Temos que superar vários problemas que acontecem. A vacinação contra a influenza foi interrompida porque com o fim dos contratos temporários em alguns setores e os recibos de pagamento de autônomo que foram suspensos, a própria campanha de vacinação da influenza e da própria Covid, a continuidade da campanha da Covid, foram prejudicados. Então, não basta que nós tenhamos, isso é importante, condições de trabalho salubres para todos aqueles que trabalham na área de saúde, mas é importante também que nós tenhamos o respeito a esses trabalhadores. E o respeito não é apenas com discurso e não é com tapinha nas costas. O respeito passa, em primeiro lugar, pelo respeito, valorização, fortalecimento dos direitos e cumprimento dos direitos da classe trabalhadora. Nesse sentido, nós reunimos algumas pessoas que vão fazer parte da mesa, dando o seu olhar e a sua contribuição para a importância da comemoração da Semana da Enfermagem, e depois teremos algumas homenagens para algumas pessoas que foram escolhidas pelos próprios companheiros da área da enfermagem. Então, eu estou propondo que nós tenhamos, se for possível, de 7 a 10 minutos de cada um
para que a gente possa ouvir a todos. E depois que nós tivermos ouvido a todos, nós fazemos uma homenagem. Hein? Não entendo o que é isso. Ah, sim. É porque todo mundo diz que isso é casa do povo, mas quando o povo vem para aqui para dentro, acha que essas cadeiras confortáveis é só para vereador. Aliás, tem muita gente do povo que merece estar nessa cadeira muito mais que os vereadores. Eu estou propondo a vocês, podem entrar, não tem problema nenhum, vamos entrar todo mundo para aqui, para ficar mais quentinho. Diminui esse ar-condicionado. Diminui o ar-condicionado, porque daqui a pouco o pessoal que está aqui dentro, dá para diminuir aí, Beira? A gente pode vir todos, se sintam à vontade. A casa é do povo de verdade, né? Então, para abrir as nossas intervenções, nessa semana de comemoração, eu gostaria de pedir à professora Simone, da Escola de Enfermagem da UF, que se manifestasse. E eu pediria, eu não sei como é que está a minha amiga ex-diretora da faculdade. Como é que ela está? A Covid separou todo mundo, né? E a gente não vê. Esteve visitando ontem aqui o Pietro Aceta, que já foi da universidade, estava na Pestalozzi, depois se afastou, acho que está absoluta, me deu notícias do Máximos, e a pandemia acabou afastando. Sidênia é uma pessoa queridíssima, não só pelo seu papel, a sua dedicação à faculdade de enfermagem, mas como uma militante das causas de saúde. Simone, está com você. Vê se está bom o som para você. Tá. Boa noite a todas e a todos. Atualmente... Estão me ouvindo? Aqui, né? Tá. Atualmente eu estou vice-diretora da Escola de Enfermagem, né, professora, mas desde 2006 como professora, mas eu entrei no Hospital Universitário Antônio Pedro em 1984 como enfermeira, né, e gostaria de saudar, né, todos os enfermeiros auxiliares e técnicos de enfermagem, né, que tanto trabalham. A gente está na semana, estamos na Semana dos Assistentes Sociais também, né, então também minhas homenagens. E falar um pouquinho da nossa categoria, né, é lógico, né, que a saúde, a assistência à saúde, ela não se faz por um profissional, por uma categoria, né, ela é um conjunto e é um conjunto que tem que funcionar bem. Mas nós somos, né, da enfermagem, o conjunto mais numeroso e aquele que está em todas as áreas da assistência à saúde, tanto da promoção da saúde, quanto da prevenção, quanto do tratamento e da reabilitação, né? Os dados de 2013, mas é a última pesquisa, né? Ela traz uma categoria de enfermagem de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Desses 2 milhões, 77% são auxiliares e técnicos de enfermagem, mais de 85% são mulheres, né, e negras, né? Então, é a nossa categoria que também, historicamente, socialmente, né, é uma categoria que está entre de maior vulnerabilidade, né? Então, a gente gostaria, né, de fato ter o reconhecimento, né? A Covid ela veio explicitar a importância que tem o profissional de enfermagem na saúde, né? Eu também gostaria de lembrar que antes da pandemia, o atual presidente, né, e as forças políticas estavam querendo privatizar a rede básica de saúde. E aí entra a pandemia e mostra o quanto que essa rede básica salvou vidas, né? Eu vou passar alguns dados daqui a pouco, e o quanto que a maior parte da categoria que está nessa ponta, né, é de trabalhadores da equipe de enfermagem. Então, durante a pandemia, nós tivemos, né, encaramos falta de equipamento de proteção individual. Todo mundo lembra da falta de máscaras, né, a N95 ou o PFF2, que é a nossa regulamentação, falta de capotes, né, as disparidades sociais elas se acentuaram muito. Então, enquanto alguns lugares tiveram, né,
condições adequadas de trabalho, outros não tiveram, né? E a gente teve um número crescente de mortes entre os profissionais de saúde, né? De mais de 20% das mortes eram de profissionais de saúde no geral. Então, a gente tem, né, também lidou com a falta de capacitação das pessoas, né? A gente não tem uma política ainda de capacitação desses profissionais quando eles entram no mercado de trabalho, né, seja no serviço público ou privado, para dar uma atenção de qualidade e resolutiva, né? Então, é uma das questões que a gente também se depara. E a sobrecarga de trabalho, que foi extremamente, né, exaustiva, tanto para a saúde física quanto mental dos profissionais, né? Os profissionais, eles não sabiam se eles iam sobreviver, eles não sabiam se eles iam transmitir a doença para os seus familiares, né? Filhos, pais, né? Companheiros e companheiras. Então, foram momentos assim de muitos desafios, né? Enquanto a maior parte dos trabalhadores da sociedade, né, foi convocada a ficar em casa, esses profissionais não podiam ficar nas suas casas e muitas vezes tinham que sair da casa e não voltar para proteger os seus familiares. Então, gostaria de fazer, né, rememorar isso aqui e, mais uma vez, assim, destacar o quanto que, de fato, são, né, heroínas e heróis que estão a essa frente. E o que se merece é exatamente, sim, o reconhecimento. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que o profissional de saúde, ele é movido, né, por esse amor, por essa dedicação à sociedade, mas ele precisa ir para além disso, né? Condições de trabalho, salários dignos são fundamentais para a gente poder até se manter, né, na carreira. Porque muitas vezes não é compensador, a gente até brinca, né? Às vezes uma pessoa que vende picolé na rua, ela ganha mais do que um profissional de enfermagem e se desgasta, se arrisca menos, né? A gente, durante a pandemia, teve alguma queda de número de profissionais, né? Pessoas que se afastaram da saúde porque não queriam estar expondo a sua vida, né? E sabendo o quanto que ela não essa profissão não é valorizada, né? Como deveria. Então, a gente teve, né, durante essa pandemia, aproximadamente 30 milhões de casos de Covid-19 e 655 mil mortes, né? Então, apesar de o município ter feito a sua parte, a gente não teve vacina em tempo, né, hábil, que a gente poderia já ter antecipado, né, por vamos dizer, responsabilidade ou irresponsabilidade do governo federal, que demorou nessa negociação, e perdemos, acho que todos nós aqui perdemos, né, parentes, né, familiares, amigos, colegas de trabalho, perdemos para a Covid, ou então pessoas que ficaram muito debilitadas, né, após a doença e com sequelas graves. Então, o número de profissionais, o número de óbitos entre profissionais aumentou de 26%, né, no meio da pandemia. No Rio de Janeiro, foram 1.596 óbitos entre os trabalhadores de saúde, né? E, em um ano, a gente teve uma morte de mais de 700 profissionais de enfermagem durante, né, a pandemia, o ápice da pandemia da Covid, não até agora exatamente, mas nos últimos dados. Então, depois da vacinação, a gente teve uma queda de 71% de mortes entre os profissionais de enfermagem, né? Então, a vacina mostrou que ela poderia, a gente sabe que ela não evita 100% da doença, mas ela evita as formas graves da doença. Algumas pessoas ainda morrem, sim, mas muito menos, né? Eu trouxe alguns números para a gente estudar aqui, né? Então, a gente tem de Niterói, casos acumulados em 2020, 32 mil, em 2022, 16.830. Então, caíram pela metade os casos, né, no geral. Os óbitos de 1.452 em 2021 caiu para 132
em 2022. Ok, estamos nem na metade do ano ainda, mas se a gente fizer uma projeção, isso é muito menos, né, menos de 1/3 do que daria. E uma taxa de letalidade que era de 3,7 em 2020, 5,4 em 2021, para 0,8 em 2022. Então, eu queria também destacar que a vacinação, ela teve esse êxito graças à estrutura do SUS, né, a nossa rede básica de saúde, e aos profissionais de enfermagem que estão desde o armazenamento, acondicionamento, administração, né, toda não só a execução, quanto também a organização dos serviços de saúde. Então, graças, né, a esses profissionais, a gente consegue ter esse acesso à vacina. Então, na semana, né, a 83ª Semana Brasileira de Enfermagem, e a 5ª, né, aqui no município, um dos eixos seriam as modificações impactantes para a enfermagem durante esse contexto pandêmico. Eu adoraria dizer aqui que a gente, né, teve um panorama que mudou, a qualidade do trabalho melhorou, os salários aumentaram, e infelizmente não é esse o panorama que a gente ainda se depara. Mas, de fato, a categoria teve, né, uma visibilidade, né? A gente está com o projeto de lei aí 2564, que foi aprovado, que institui o piso salarial nacional da categoria, que até hoje não temos, né? Então, temos profissionais ganhando muitas vezes menos do que o salário mínimo e ganhando complementação de salário, né? E então essa lei ela é fundamental, mas cai na exigência de ter de onde tirar os recursos, né? E ainda não conseguimos ter a nossa carga horária regulamentada de 30 horas, né? Ainda somos considerados como não qualquer trabalhador, que não desmerecendo nenhum trabalhador, mas o nosso trabalho árduo ele não é reconhecido, né, como todos os demais profissionais de saúde, né, médicos que são 20 horas, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que são 30 horas, e a nossa categoria até hoje não tem essa regulamentação, né? Então, para ir finalizando, né, a OPAS, ela coloca, né, que nas Américas, todo o continente americano, nós somos 9 milhões de profissionais, né, e representamos mais da metade da força de trabalho na saúde das Américas, né? Então, é muito importante destacar o papel da liderança na resposta à pandemia da Covid-19, né, dos enfermeiros, e a urgência de traduzir o reconhecimento, né, em um efetivo apoio, tanto organizacional quanto governamental, né? Então, investir na formação dos profissionais, nos empregos, né, a gente ter uma segurança, um plano de carreira, saber que é uma categoria que, se ela não tiver uma estabilidade no emprego, quando ela tiver 60, 70 anos, ela não vai ser contratada, né? A partir de 60 anos, ninguém mais é contratado no geral, quanto mais na enfermagem, né? Em termos dos trabalhadores no geral. E a questão de investir na liderança, né, dessa carreira, ela ocupar altos cargos e você ter uma projeção para que as pessoas, de fato, consigam ficar concentradas, né, na carreira da enfermagem. Isso hoje é um problema mundial, né? A gente mesmo na UF, os nossos alunos, eles são requisitados para a Alemanha. Estamos formando profissionais investindo, né, dinheiro em profissionais para eles trabalharem em outros países. Que bom para eles, para o futuro deles, mas também é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Então, a gente sabe que na Europa, os Estados Unidos é uma categoria que é escassa e que a gente pode também, ao longo do tempo, sofrer desse déficit, como já sofre, né, do número de profissionais. Então, é importante a gente também estar, né, se eu fosse falar desse impacto, a gente vem desenvolvendo também uma política de
de enfermagem avançada, né, aí já no nível superior, para que essa profissão tenha uma especificidade, uma efetividade, né, resultados no seu trabalho, que é uma coisa muito importante, né, uma qualificação diferenciada, melhores salários, né, a formação continuada é fundamental. E também a importância, né, da criação e fortalecimento de cargos de alta liderança para a gestão da força de trabalho e políticas públicas de saúde e programas de liderança em enfermagem. Então, durante a pandemia, né, muitos enfrentaram bravamente essa sobrecarga de trabalho, mas alguns, né, saíram e abandonaram, né, a profissão devido ao risco a que se expõe, né. E no continente todo americano, a gente teve 1,8 bilhões de doses de vacinas, né, liberadas à população. Então, eu queria finalizar dizendo que cuidemos dos profissionais existentes, né, de enfermagem, para que eles possam continuar cuidando de nós. Obrigada. Obrigado, professora Simone. Nós vamos passar imediatamente à professora Andréia, ok? Enquanto o André se prepara para falar, é importante a gente dizer, não só os trabalhadores foram importantes durante essa pandemia. Se não fosse o SUS, o que seria do povo brasileiro? E o SUS, para aqueles que não têm essa história na cabeça, o SUS nasce com todo o movimento pela reforma, né, sanitária, que atacou as questões, as políticas manicomiais, acabando com elas ou tentando diminuir. Mas o SUS foi uma conquista da Constituinte de 86, que foi promulgada em 88. Só que, para a infelicidade do povo brasileiro, em 89 se elegeu um presidente da República, que tomou posse em 90. A lei que estabeleceu o SUS é de 1990, e aquilo que pretendia instituir uma carreira de Estado, assim como é o diplomata no Itamaraty, assim como é a Polícia Federal, assim como é o Ministério Público Federal, o que nós queríamos que houvesse no nosso país era uma carreira de Estado de saúde, que pudesse unificar os trabalhadores em saúde de norte a sul do país, no país inteiro. Nós tivemos um conjunto de problemas não resolvidos ao longo desse tempo. Para vocês terem ideias, em Niterói nós temos, além do Hospital Universitário Antônio Pedro, e nós temos pessoas que vão falar da importância da nossa Universidade do Antônio Pedro aqui, mas nós tivemos hospitais federais que foram municipalizados. Nós temos, no âmbito do nosso município, pelo menos dois, o IETAP, que é o Instituto Estadual de Tórax, que fica no Barreto, e temos o Azevedo Lima, que é responsável pela parte de trauma. Então, nós temos trabalhadores que têm vínculo com o Estado, vínculos com a União, e trabalhadores com vínculo no município. E com relações de trabalho e relações salariais diferentes, porque nós não conseguimos lá atrás, por coisas da vida, coisas que acontecem no Brasil, não ter a constituição da saúde e dos seus trabalhadores como carreira do Estado brasileiro. Professora Andréia, por gentileza. Bom, acho que não precisa de microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá bom, mas é bom o microfone então, da gravação. Poxa. Ok? Aqui, tá bom? Porque a minha voz no microfone fica péssima. Não sei se vocês ouviram, né? Ela fica estridente, mas vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Desejar boa noite a todas, todos e todes, né? E agradecer pelo convite de estar aqui compondo a mesa, né, em comemoração à 5ª Semana Municipal da Enfermagem. E aí eu vou iniciar a minha fala partindo um pouco da fala do Paulo Eduardo, quando a gente fala do SUS, né? Que é pensar o SUS, né? E quando a gente pensa em SUS, a primeira frase que vem na cabeça da gente é saúde, é direito de todos e dever do Estado, né? Essa é a primeira frase que vem quando a gente pensa no SUS, lá da Constituição de 88. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre do que a gente está chamando de saúde, né?
Quando a gente fala em saúde, a gente não está falando só num estado de ausência de doença, mas a gente está falando numa concepção de bem-estar físico, mental e social. E é aí que entra o serviço social. O assistente social compõe as equipes de saúde em todos os níveis de complexidade, desde a atenção básica até a alta complexidade, justamente porque a gente é o profissional que vai atuar, tendo como nossa matéria-prima de trabalho as questões sociais. É sobre elas que nós nos debruçamos. E se a gente pensa em questão social, a gente vai pensar em pobreza, desemprego, violência, tudo que interfere no processo de saúde da população. Bom, eu disse aqui 3, pobreza, desemprego, violência, mas essa lista do que é questão social é extensa. E por aí a gente já percebe o desafio que é para essa categoria atuar com uma matéria-prima que é tão extensa e tão complexa. Então, pensar a atuação do assistente social é pensar a atuação de um profissional que atua sobre essas questões, pensando a saúde nesse conceito mais amplo de saúde. E aí a gente vai pensar que no período pandêmico, o quanto essa questão social se ampliou, né? A gente teve a ampliação do desemprego, das violências no âmbito do doméstico, o aumento da pobreza, né? Tudo isso não só num cenário pandêmico, mas principalmente no cenário de um governo ultra neoliberal, que já vinha no processo de desmonte, né, das políticas públicas, dos direitos. Então, a gente já vinha num processo que só foi agudizado pela pandemia. E aí nós, profissionais do serviço social, tivemos de cara 2 grandes desafios no período pandêmico. O primeiro, de lidar com essa questão social que se complexificava cada dia mais complexa. E o outro, o desafio de ter que lidar com novas tecnologias no processo de trabalho, as chamadas TICs, né? Tecnologias de Informação e Comunicação. E aí eu falo por mim, né? O quanto foi difícil, né, para uma assistente social de 50 anos aprender a fazer reunião no Zoom, né? No Google, né? A gente teve que lidar com tecnologias no processo de trabalho. E isso já era um desafio, né? Eu, pela primeira vez, fiz planejamento familiar por Zap, por reunião de WhatsApp. Então, a gente criou novos meios de trabalho, a gente criou novas estratégias e tudo isso envolto em ter que dar resposta a todas as demandas sociais que a pandemia trouxe. E aí, esses desafios colocaram, assim como a enfermagem, a doutora Simone tão bem sinalizou, os profissionais de saúde em visibilidade, né? O SUS passou a ser cada vez mais visto como central no campo das políticas sociais e das políticas públicas. E os profissionais de saúde passaram a ser os atores privilegiados nesse cenário. Só que, na contramão disso, essa visibilidade não trouxe melhorias nas condições de trabalho para esses profissionais. Então, o que a gente vê são profissionais, e entre eles o serviço social, que além de ter que lidar com essas novas demandas e com essas novas tecnologias, a gente teve que lidar com um cenário de precarização do trabalho, onde a maioria dos assistentes sociais que atuaram na pandemia, e isso em todas as esferas, eram contratados, terceirizados, precarizados, né, sem nenhuma condição, né, de legitimidade do seu processo de trabalho, que era temporário. E aí pensar essa precarização e esses desafios é pensar um campo de luta da categoria, né? Então, eu acho que hoje o que fica
né, nesse processo, nessa semana em que a gente também comemora o Dia do Assistente Social, e não é à toa que enfermagem e serviço social são comemorados em maio, mês de mãe, não é isso? Porque são profissões muito vinculadas ao universo feminino e às práticas de cuidar. E aí, isso por si só já dá um outro debate, né? Discutir essa questão. Por que são profissões tão desvalorizadas? Porque são profissões femininas, mas isso é um outro debate que a gente precisa fazer, né? E aí, isso se aponta como um desafio para a categoria. Então, eu queria deixar os meus parabéns aos meus colegas de profissão assistentes sociais, né, que bravamente atuaram no período pandêmico, né? A gente se apropriou dessas tecnologias e eu acho que elas vieram para ficar no nosso processo de trabalho. A gente criou outros processos de trabalho e isso, né, veio para ficar, não tem jeito, mas a gente também é uma profissão que resiste e que a gente atua no campo da luta política. A gente tem como projeto ético-político a construção de uma sociedade justa e igualitária, a defesa intransigente dos direitos humanos e a defesa da democracia e da participação popular. E são esses princípios do nosso projeto ético-político que a categoria traz no seu cotidiano de luta. Então, parabéns aos enfermeiros, parabéns aos assistentes sociais e dizer que o desafio é a gente avançar na construção de melhorias no nosso processo de trabalho. A gente adora receber aplausos, mas a gente também quer melhorias nas nossas condições de trabalho, né? É isso. Obrigada. Bom, agora nós vamos ouvir o companheiro Guilherme Pereira Dames, que é enfermeiro, seu colega de unidade básica. Parceiro. Né, parceiro, que representa a categoria na Associação dos Trabalhadores do Sistema SUS de Niterói. Algum tempo atrás era Niterói e São Gonçalo, mas as tarefas a serem levadas em Niterói eram tão grandes que a gente ficou só com Niterói. Guilherme. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, né? Me sinto honrado com o convite por estar representando, enquanto servidor estatutário da enfermagem, a Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Me sinto também agradecido pelo convite do Paulo Eduardo, por estar aqui hoje. Por ser também cidadão niteroense, por morar, nasci, moro e trabalho aqui. E, enfim, né, agradecer também o dia de hoje, especificamente, dia 20, é o Dia dos Auxiliares e Técnicos, e hoje nós temos 2 técnicas de enfermagem da nossa unidade, e creio eu que também de outras unidades, que serão lembradas aqui e homenageadas. E eu sei que eu vou ser um pouco repetitivo na minha fala, porque a doutora Simone já falou algumas coisas que eu queria pontuar, mas a gente pode, de repente, aqui relembrar esses focos e dar uma diversificada aqui. Vamos lá. Em 2020, iniciava-se uma batalha para os profissionais de saúde, né? Principalmente para a enfermagem, que é a maior categoria da área de saúde, composta por enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Todos uniram-se para honrar o juramento de salvar vidas. Muitos arriscaram suas próprias vidas, né, com a falta de equipamentos de proteção individual, como bem já foi pontuado aqui. Quem não lembra, né, que foi noticiado nos meios de comunicação, alguns profissionais de enfermagem que, na falta de aventais descartáveis, usaram sacos de lixo para sua proteção, né? Muitos profissionais que não tinham máscara N95 e usaram máscara cirúrgica, se expondo ao risco para não deixar de trabalhar. Muitos também não tinham noção ou pouca noção
de conhecimento de como usar aqueles equipamentos de proteção individual, pois não estavam acostumados a utilizar especificamente aqueles equipamentos de proteção individual, né? Então, você usar um face shield, um gorro, um avental descartável, um óculos, e depois saber paramentar e desparamentar corretamente para você não se contaminar, nem sempre foi uma tarefa fácil para a gente repassar essas informações e que a gente pudesse aprender rapidamente. Quantos profissionais de enfermagem, né, deixaram de ir para suas casas e ficar com suas famílias para não os contaminar, né? Ficaram em hotéis, ficaram em lugares que eles sozinhos. Quantos ficaram exaustos com plantões e mais plantões? Nunca se falou tanto hoje em dia na síndrome de burnout, que é essa exaustão a quais os profissionais, muitos profissionais, não só da enfermagem, inclusive de toda a saúde, está sendo cada vez mais presente, mais noticiada e mais conhecida. Quem não lembra, né, da enfermagem com aquelas marcas das máscaras N95 no rosto? E aquilo foi muito simbólico e expressivo para determinar essa exaustão a qual a gente foi submetida. E aí eu apelei um pouco aqui no que eu estou lendo aqui também, mas eu acho importante a gente falar, principalmente por ser uma profissão, como já foi colocada, majoritariamente feminina e negra. Então, quantos maridos ficaram sem o beijo de suas esposas? Quantos filhos ficaram sem os beijos de suas mães? Essa pandemia foi crucial para vermos como a enfermagem intensivista precisa ser qualificada. Também fiz questão de enfatizar isso. Não é qualquer profissional que sabe, por exemplo, mexer em bombas de infusão, que sabe mexer em ventiladores, que sabe mexer em monitores, né? Então, tem que também ter qualificação dentro da enfermagem. Quantos precisaram se reinventar como a enfermeira, não sei se todos sabem, a enfermeira que lançou aquela luva da água quente, porque durante o atendimento aos pacientes de Covid, tudo ficou tão impessoal, a gente com aquela roupa, toda aquela paramentação, as luvas, o capote, a gente não tinha mais aquele contato físico, que é característico da enfermagem, esse cuidar do contato, e sabia que aquela perfusão daqueles pacientes do CTI, o que é perfusão? A circulação, né, nas extremidades estavam diminuídas, e aquele aparelhinho que via a oxigenação, a saturação de oxigênio, ele não conseguia captar. Ela teve a criatividade de bolar a luva com a água quente, abraçando esse paciente, para que ele não ficasse tão sozinho naquele CTI, ele se sentia acolhido, aquela circulação melhorava e o oxímetro voltava a funcionar e captar aquela saturação. Então, são ideias que a gente teve e que a enfermagem sempre tem. A enfermagem brasileira, ela merece parabéns sempre, que é uma das enfermagens mais criativas no mundo, né? A gente passa por carência de insumos e a gente está sempre sendo criativo todos os dias, principalmente quem é aqui da saúde pública, do SUS, né? Sabe disso, a carência de insumos e a gente tendo que improvisar para não deixar de atender esse paciente com qualidade. Quantas vezes, né, a gente teve que trabalhar com a telesaúde, não só para a gente fazer as reuniões, por exemplo, rodas de conversa que a gente fazia na atenção básica, como bem a Andréia mencionou, mas, por exemplo, os enfermeiros de nível superior que puderam fazer as suas teleconsultas, né? E outros, todos os profissionais de enfermagem ficaram envolvidos, né, com aquela questão dos celulares, quando o paciente não conseguia mais o contato com a sua família, porque ele estava isolado, a gente conseguia, através dos nossos celulares, fazer com que esse paciente se comunicasse com a sua família, tivesse notícia, conseguisse ter uma palavra de conforto. Às vezes era pior, né? Às vezes a gente ligava para dar uma notícia que aquele paciente estava se despedindo porque ia ser entubado, e muitas vezes
era um caminho sem volta, a intubação. Isso tudo mexe muito, né, com a nossa saúde mental. Depois, com a chegada das vacinas, as equipes incansáveis não pararam e não param de imunizar a sociedade com suas doses. Hoje, né, mais de 82% da população da população total brasileira foi vacinada com a primeira dose. Mais de 76% da população total brasileira foi vacinada com a segunda dose. E mais de 41% da população total brasileira foi vacinada com a dose de reforço. Eu, por exemplo, que represento a atenção primária da saúde, a gente sabe o quanto essa vacinação foi importante, é importante, mas, ao mesmo tempo, a falta de recursos humanos faz com que ela seja muito desgastante. O movimento repetitivo de você estar ali o tempo todo aspirando e injetando a vacina, chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Então, a gente fica com o nosso punho dolorido, com nossa mão, principalmente com a nossa mente cansada. E a gente sabe que a gente não pode errar. Não pode errar a vacina, a dose, o volume, a via de administração dessa imunizante. Esse cenário serviu para mostrar à sociedade a importância da nossa categoria, que muitas vezes só era lembrada nos meios de comunicação quando uma ou outra pessoa, uma pessoa ilustre, uma celebridade, né, era bem atendido no hospital e falava-se bem da enfermagem. Ela serviu para mostrar que a enfermagem está ali, 24 horas por dia com o usuário. Que a enfermagem é uma profissão que necessita estar sempre treinada e qualificada para que o atendimento seja sempre o melhor. A educação continuada na enfermagem nunca foi tão importante, né? Auditórios, muitas vezes, antes da pandemia, quando a gente falava em educação continuada, nem sempre eram vazios, nem sempre eram cheios, eram auditórios vazios com meia dúzia de gatos pingados. Durante a pandemia, os auditórios estavam lotados. A enfermagem buscava informações atualizadas e novos conhecimentos. Essa pandemia também serviu para mostrar que a enfermagem é uma categoria que muitas vezes, e muita gente não conhecia isso, a sociedade não conhecia, e aí a sociedade passou a saber que muitas vezes precisa de 2, 3 empregos para o sustento de uma família, da sua família, devido à baixa valorização profissional, como já foi colocado aqui, e os baixos salários. Graças à mobilização de movimentos sindicais e toda a equipe da enfermagem nacional, a gente conseguiu agora, no início, uma caminhada com a aprovação do projeto de lei 2564, mas como a doutora Simone falou, a gente ainda precisa saber como vai ser esse financiamento. Então, até a gente conseguir realmente o estabelecimento desse piso salarial nacional da enfermagem, é um caminho longo e árduo. Ainda faltam avanços, como também já foi colocado pela doutora Simone, né, no que tange a jornada de 30 horas, que a gente busca, semanais, para que esse profissional não fique tão sobrecarregado. E, mais uma vez, eu venho aqui falar. Agradecemos, sim, as palmas, claro, qualquer reconhecimento é muito bem-vindo, mas necessitamos urgente de valorização com salários dignos. Não somos heróis, tá? Nós somos profissionais que fizemos nossa parte nessa guerra. Eu ouço muitas vezes a gente falar, nós somos heróis, né? Nós somos... antes de sermos heróis, a gente é profissional de saúde e cumprimos a nossa parte. Foi quando a gente fez o nosso juramento e esse momento serviu para mostrar mais do que nunca isso. E eu quero terminar com palavras que eu posso dizer que definiram e definem a enfermagem, né, no período pandêmico e nesse período, podemos dizer pós-pandêmico, mas ainda sabemos que a pandemia não acabou. As palavras são ética, profissionalismo, empatia, solidariedade, dedicação e bravura. Meus parabéns a toda a enfermagem brasileira, a enfermagem aqui presente, que se dispôs a estar aqui numa sexta-feira, no dia de hoje. Eu só tenho a agradecer e fico muito honrado
de há mais de 20 anos fazer parte da enfermagem. Também sou um ex-aluno da UF, da Faculdade de Enfermagem da UF, e aqui no município de Niterói são mais de 20 anos, né, de trabalho, e do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. A gente sabe que houve um subfinanciamento do SUS, né, nessa atual gestão, no final da gestão passada e nessa atual gestão, e que isso prejudicou muito, né, que a gente viu aí na aquisição de vacinas e outras coisas. Não posso deixar de falar a minha indignação com o retrocesso da atual caderneta de gestante. Isso é um absurdo, né? A gente tem informações erradas nessa nova caderneta de gestante, né? Como manobra de Cristeller, episiotomia, e considerar a amamentação exclusiva como um bom método de evitar a gravidez. Então, assim, são vários. Quem viu a caderneta dá até um susto, né, de ver as atrocidades dessa nova caderneta de gestante. Enfim, obrigado por estar aqui hoje. E quem é aqui da associação, eu queria que a gente pudesse ter só uma frase final aqui. Tabela salarial já. Obrigado. É isso aí. A associação tem feito quase que semanalmente atos na frente da prefeitura, na expectativa de que a prefeitura ou o prefeito um dia ouça e transforme as várias reuniões que já aconteceram em fatos concretos, para que nós tenhamos o mais rapidamente possível uma tabela salarial e um plano de classificação de cargos e salários que não seja anacrônico. Ele já nasceu anacrônico. Ele já nasceu no governo Godofredo anacrônico. O Chico D'Angelo, atual deputado federal, era secretário de Saúde e desenvolveu um trabalho que implantou o primeiro plano de Niterói, mas ele já nasceu defasado, já nasceu sem valor significativo. E a tabela reivindicada ao longo de várias conferências municipais de saúde e prometida pelo governo, ela jamais foi implementada. Nós passamos imediatamente agora ao professor Vladimir Tadeu, que além de médico, é advogado e defende como médico e como advogado as grandes causas em defesa da nossa universidade, em defesa do Hospital Antônio Pedro, e concorre atualmente como vice-reitor para a reitoria da UF. Vladimir, por gentileza. Boa noite a todos, cumprimentar a mesa e agradecer a presença de vocês aqui numa sexta-feira à noite. Sei que não é fácil, né? Sexta-feira à noite é dia dos encontros com a família, com os amigos, não é isso? Sair com os filhos e etc. Eu sou realmente médico do Antônio Pedro há 38 anos, né? E sou professor de clínica médica lá no hospital há 32 anos. Né? E, portanto, eu estou na profissão da saúde desde antes da criação do SUS. Né? Eu me formei em 84 e o SUS é uma criação de 88, na Constituição de 88. E conheci o que é o Brasil sem SUS e o que é o Brasil com o SUS. Né? O meu primeiro emprego federal foi no INAMPS, em Juiz de Fora. Muitos aqui nem eram nascidos, nem sabem o que significa INAMPS. Né? Mas foi o meu primeiro concurso público lá em Juiz de Fora. Naquela época, quando você não tinha o SUS, a população era totalmente abandonada. Para você conseguir um atendimento no Antônio Pedro, por exemplo, você tinha que ter uma carteirinha de miserável, né, dado pela Fundação Leão 13. Você tinha que ter uma declaração de que você vivia em estado de miserabilidade para poder ter direito ao atendimento, se você não fosse um trabalhador com carteira assinada, né, CLT. Como é que a gente fazia isso na emergência para conseguir atender o paciente que não tinha esse documento, esse atestado de miserabilidade? A gente ligava para o batalhão do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, falava com o oficial de dia, e o oficial de dia dava uma ordem
para que 10 soldados que estivessem lá de plantão comparecessem ao Antônio Pedro para doar sangue. Porque se não tivesse essa declaração de miserabilidade ou não tivesse uma carteira seletista de trabalho, só atendia se tivesse 10 doadores de sangue. Antes da Constituição de 88, o oficial militar podia obrigar o soldado a ir lá e chegava aquela função de gente forte, colhia o sangue e atendia. Caso não fosse possível, ele teria que ir para um hospital tipo Santa Casa de Misericórdia, porque não poderia ser atendido lá no hospital. Tá certo? Quando veio o SUS, tudo mudou, porque o SUS trouxe o princípio da universalidade, da integralidade, da igualdade, da gratuidade, né? E isso foi assim, a maior conquista social do povo brasileiro na Constituição de 88. E por isso, todos nós temos que defender o SUS. Hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhece o SUS como o maior programa de inclusão social do planeta Terra, porque é o único programa de saúde pública no mundo que acolhe todas as pessoas do mundo só por serem seres humanos. Ou seja, se tiver um alemão aqui agora, um afegão ou um sueco, seja ele turista, morador, esteja trabalhando ou não, só de passagem, e passar mal, ele vai ser atendido no SUS de graça e vai ser bem atendido. Isso não existe nos outros países do mundo. Não existe. Só existe no Brasil. Portanto, o SUS, ele acolhe a humanidade toda. Toda a humanidade. E por isso nós defendemos que, na verdade, a saúde deveria ser considerada um direito social global. O SUS deveria ser universalizado para todo o planeta. Não importa se eu sou brasileiro, se eu estiver na Bélgica e precisar de uma assistência em saúde, eu tenho esse direito por ser humano. Em qualquer outra pessoa, qualquer outro estrangeiro, em qualquer outro país, porque a vida é o que nós temos de mais precioso, como bem jurídico mais precioso. Mas, antes de continuar, eu gostaria de convidar vocês a uma viagem para o século XIX, 1865. 1865, o Brasil entra na Guerra do Paraguai, na Tríplice Aliança, contra o Paraguai. E uma senhora de 51 anos, que tinha 3 filhos, 2 desses filhos médicos, um militar, tinha uma irmã médica e uma mãe médica, viúva aos 29 anos, vê os seus filhos serem levados para a guerra, convocados para a guerra, os seus 3 filhos. Eles vão para a Guerra do Paraguai e ela procura, então, ela com 51 anos de idade, procura o rei Dom Pedro II e pede a Dom Pedro II que possa ir para a guerra também, ajudar os feridos. Mas ela não tinha nenhuma formação para isso. Então, Dom Pedro II, sensibilizado com a justificativa dela, que era que ele ia estar ao lado dos filhos, para proteger os seus filhos na guerra, orienta que ela fosse, ela morava na Bahia, orientou que ela fosse para o Rio Grande do Sul, para, junto às irmãs de caridade do Hospital São Vicente de Paulo, fizesse um treinamento básico para ela de primeiros socorros. Ela vai para a Guerra do Paraguai, atende mais de 6.000 feridos, entre brasileiros e paraguaios, os seus filhos morrem na guerra, ela volta trazendo 3 órfãos com ela para a Bahia, para criar, e Dom Pedro II reconhece o trabalho dela, aprova uma pensão vitalícia para ela, aos 51 anos de idade, ela já estava agora com mais 56, e essa pessoa chama Ana Nery. Foi considerada a primeira enfermeira do Brasil, 1865, 1870, durante a Guerra do Paraguai. Considerada também a mãe dos brasileiros, considerada uma heroína, hoje no livro dos heróis. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso revela que a profissão da enfermagem e toda a área da saúde, mas nós estamos falando hoje da enfermagem, quando a pessoa escolhe ser enfermeiro, na verdade, o que ela escolhe é fazer da sua existência uma razão em função do outro, da vida do outro. Ou seja, você não pode destacar a profissão de enfermagem do princípio ético universal do cuidado. O enfermeiro, a enfermeira, o técnico de enfermagem e o agente de saúde, que nós precisamos lembrar aqui também, porque o agente de saúde faz parte desse time, tem a vocação do cuidado, e uma vocação voluntária.
Ela não trabalha pelo cuidado por uma obrigação. Não, ela tem essa vocação livre e espontânea. Escolheu isso para a sua vida. Quando a gente pensa no cuidado, e a gente pensa no cuidador, e naquele que recebe o cuidado, essa relação nunca é uma relação hierárquica. O cuidador não está hierarquicamente numa posição maior superior do que o que está recebendo o cuidado. Na verdade, é uma relação horizontal, sujeito-sujeito. Quem recebe o cuidado não é um objeto, não é uma coisa, é um sujeito também. E essa horizontalidade se dá em razão da dignidade da pessoa humana, a dignidade que vale para todo mundo. E isso é muito importante, porque a partir desse cuidado que nós temos duas dimensões importantes, uma já foi falada aqui, da solidariedade, e a outra dimensão é da fraternidade. Na solidariedade é quando eu observo o outro, olho o outro como estando numa situação de vulnerabilidade, seja social, seja econômica, seja em termos de saúde. Então eu olho uma posição meio que ele está precisando de ajuda, e eu preciso ajudá-lo. Na fraternidade é diferente. Não existe esse olhar de vulnerabilidade. O que existe na fraternidade é que você se enxerga no outro. Eu poderia estar ali, onde ele está agora. Eu poderia estar ali, ou poderei estar em algum momento nessa mesma situação de necessidade de cuidado que ele. Essas dimensões da fraternidade e da solidariedade, elas completam a relação de cuidado. E esses três sentimentos, digamos assim, é que dão origem à compaixão. E a compaixão não é pena. A compaixão é a capacidade de compartilhar a dor do outro. É o outro saber que não está sozinho naquele sofrimento. E isso é muito próprio da enfermagem. Isso é muito próprio do técnico de enfermagem, muito próprio do agente de saúde. Porque são os profissionais que passam a maior parte do tempo com o doente. Quando o doente sente uma dor, ele aperta a campainha porque ele sabe que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem vai aparecer ali para socorrê-lo. Porque ele sabe que 24 horas por dia, todos os dias da semana, final de semana, feriado, Natal, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem estarão ali cuidando dele. Nós médicos passamos uma visita, não é isso? E saímos, vamos para outros lugares. E quando nós conhecemos a enfermagem e sabemos que a enfermagem é boa, a gente vai para casa tranquilo, porque é assim, porque a gente sabe que o doente vai ser bem cuidado. Dito isto, eu tenho um lamento. Eu trabalho há 38 anos no Antônio Pedro como médico, há 32 como professor, mas eu já fui médico da Prefeitura de Niterói. Eu trabalhei no posto de saúde do Tibau durante 5 anos, lá em Piratininga. Trabalhei no SPA de Piratininga, pronto atendimento, que ficava no trevo de Piratininga, que não tem mais. Trabalhei no SPA da Engenhoca. Passei um Natal de plantão lá numa quinta-feira, lá na Engenhoca. A favela resolveu invadir, disse que ia invadir o posto em pleno Natal. Eu ligo para Valdenir Bragança, que era o prefeito, ele fala, vou mandar o exército aí. Passou um jipe do exército e foi embora. E o posto estava em obra, nós fechamos com madeira, eu e a pediatra Eliane, que é desse tamanhozinho assim, ó, que estava de plantão comigo, e o vigia com mais medo que a gente. Pegamos aquela madeira toda, fechamos a janela toda, ligamos para o Valdenir e falamos assim, não vamos ficar com o posto aberto não, cara, que o jipe que você mandou do exército para tomar conta da gente já foi embora, ele só passou aqui e foi embora. Ou você manda alguém ficar aqui com a gente, não tem atendimento, porque a favela disse que vai invadir isso aqui. Né? Então, trabalhei nessa situação. Trabalhei no Hospital Azevedo Lima, na emergência da Azevedo Lima, e trabalho no Antônio Pedro. Com muita tristeza, porque o Antônio Pedro, para quem conheceu o Antônio Pedro, acabou. Era um hospital-escola, com 420 leitos, quando não tinha mais, porque tinha leito, extra por todos os corredores. Tinha um terceiro andar de pacientes politraumatizados, que a gente chamava que era o Vietnã, era esfaqueado, baleado, politraumatizado, queimado, era tudo de coisa ruim, que a gente chamava de Vietnã. Uma emergência 24 horas que atendia por dia cerca de 500 pacientes, às vezes 600, em épocas de epidemia de cólera, de epidemia da AIDS, de epidemia da dengue que nós pegamos.
Atendia, às vezes, 500, 600 por dia. Hoje, a emergência está fechada, vocês sabem disso. E o hospital fecha às 10 da noite, aquele portão, e só abre às 7 da manhã. E pior, os pacientes que são atendidos hoje no serviço de emergência fechado são 300 mais ou menos por mês. E não são pacientes de emergência, são pacientes oncológicos que estão vomitando, um paciente com uma insuficiência cardíaca ali que deu uma descompensada, um DPOC, mas não é mais o baleado, atropelado, esfaqueado, não é mais nada disso, não é mais a grande emergência. Além disso, os funcionários do hospital hoje, os servidores do hospital, sejam eles técnicos administrativos, professores ou estudantes, estão proibidos de serem atendidos naquele hospital. Enfermeiras têm usado nos plantões fraldão geriátrico, porque não tem sido autorizado para ir no banheiro durante o trabalho. Para vocês verem o tipo de assédio e no que aquele hospital se transformou ao ser cedido da universidade para a EBSER, para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A enfermagem tem sofrido assédio dia após dia da empresa. E os enfermeiros e técnicos de enfermagem têm adoecido de burnout. Eu trabalho atualmente na saúde ocupacional da UF. Eu trabalhei durante muitos anos na emergência, mas eu tive tuberculose ocular, bilateral, e foi considerada doença ocupacional exatamente por trabalhar na emergência. E a perícia da universidade, depois que eu acabei o tratamento, me tirou da emergência para não ficar na área de risco de novo, e me botou na saúde ocupacional, porque eu também sou médico do trabalho. Então, esses servidores com síndrome de burnout têm me procurado e aumentou o número muito. E chegam lá chorando, desesperados, que não suportam mais trabalhar naquele hospital. Ou seja, aquele hospital que salvava vidas, hoje passou a adoecer os seus próprios servidores. E os principais são da enfermagem, do laboratório, da farmácia, da cozinha, nutrição, sofrendo assédios terríveis. Nós precisamos resgatar esse hospital-escola, porque esse hospital-escola hoje não é mais um hospital-escola, é um hospital-empresa, assistencial e precário. A enfermagem está sofrendo muito lá, muito mesmo, sobrecarga de trabalho, porque não abre concurso público para estatutário, só abre concurso para empregado da EBSER. Nós defendemos, e defendemos na tese que eu dei de presente hoje para Simone, e conversei com Glauber Braga lá em Brasília, nós fizemos uma proposta ao Glauber, estou dizendo nós porque eu e uma enfermeira chamada Cleudete Gomes, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na primeira semana de dezembro, nós estávamos lá fazendo a manifestação contra a aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, e nós aproveitamos, ela me pediu se eu podia apoiá-la, a gente indo nos gabinetes dos deputados federais em Brasília, pedindo apoio para a aprovação do piso salarial de vocês. E eu imediatamente falei, vamos juntos. Então fomos em vários gabinetes para dizer, estamos aqui para pedir que você vote favorável ao piso salarial da enfermagem, porque todo trabalhador, não importa a categoria, tem direito a ter um piso salarial definido em lei, e eles ainda não têm. Então nós fomos de gabinete em gabinete, mas com Glauber especificamente nós fizemos uma outra proposta. Glauber, olha só, os profissionais da saúde precisam de uma carreira pública única de Estado. Tem que ser reconhecida a saúde, assim como a educação, que a carreira é típica de Estado, porque é uma necessidade. Se você não tiver saúde, você substitui pelo quê? Se você não tiver professor, você substitui pelo quê? Então, educação e saúde são carreiras típicas de Estado. E você precisa criar essa carreira única que seja profissional do SUS. Nós não podemos ser enfermeiro, médico, fisioterapeuta, assistente social do município, do Estado ou federal. Porque não importa se você trabalha no Acre ou se você trabalha no Rio Grande do Sul, o trabalho é o mesmo. O risco ambiental é o mesmo, a jornada de trabalho é o mesmo, então não tem por que você ter salários diferentes, porque você está num município, no Estado ou federal. Você tem que ser considerado profissional do SUS, você tem que abrir concurso para o SUS. Então você vai ser enfermeiro do SUS, médico do SUS, técnico de enfermagem do SUS, assistente social do SUS, e a carreira é única. E estatutária pelo regime jurídico de direito público, RJU. Porque os profissionais da saúde, todos vocês sabem disso, precisam de voz ativa. Porque vocês, nós, é que somos os primeiros advogados dos doentes.
Somos nós que vamos reclamar com a chefia, com o diretor, com o reitor, com o ministro, com quem quer que seja, para conseguir o remédio, ou o equipamento, o instrumento, o insumo para o nosso doente. A gente briga. E a gente briga porque nós temos estabilidade. Porque se a gente for seletista e você brigar com o patrão que te paga, é justa causa para demissão. Então, quando os governos vão criando contratos temporários, RPA, trabalho intermitente, paga por hora, isso, na verdade, está enfraquecendo a carreira e está tirando a nossa voz. É a pejotização. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos nos unir como cadeia, como classes trabalhadoras da saúde. E junto exigir isso dos nossos deputados e senadores, que seja votada uma carreira pública única de Estado do SUS, que todos nós passemos para ser profissionais do SUS, trabalhando em unidades públicas de saúde e com um plano de carreira que comece lá em cima com o valor que nós merecemos. Porque em plena pandemia, após 2 anos de pandemia, nenhum governante falou em fortalecer o SUS. Nenhum, nem federal, nem estadual, nem municipal. Ninguém veio no jornal e falou: precisamos investir no SUS, precisamos valorizar os profissionais do SUS. Não, ninguém até o momento. É só um engodo. Então nós precisamos estar unidos. A luta agora modificou. É a saúde representada toda ela como trabalhador, não importa a especialidade. Então eu quero cumprimentar todos vocês, que eu tenho muito orgulho de estar com vocês, tenho um prazer enorme de estar numa mesa com a Simone, com uma pessoa que eu adoro, trabalhamos juntos no Estando Pedro muitas vezes, entristecemos muitas vezes, demos outras risadas de nervoso, tá certo? Mas estamos sempre unidos, é uma pessoa muito querida, viu, Simone? Muito legal trabalhar com você. E parabenizar todos vocês, respeito muito vocês de coração, tá certo? E vamos lutar pelo Antônio Pedro de volta para a universidade, expulsar aquela empresa de lá, para resgatar a dignidade dos estudantes, dos servidores, da comunidade e da instituição. Obrigado. Sem dúvida. É sempre bom ouvir o Vladimir falando, porque, além de médico, além de advogado, é um pensador acerca dos problemas da sociedade e da vida de todos nós. Agora nós vamos, por último, ouvir o professor Wilson Madeira. Eu tenho um respeito muito especial pelo professor Wilson Madeira, por algumas razões, várias razões, mas eu saliento algo da nossa realidade. São pessoas, tanto o Vladimir quanto ele, que defendem a universidade a serviço da população. É evidente que a Universidade Federal Fluminense, uma das maiores universidades do país, está na cidade de Niterói, e ela deve prestar serviços à sociedade de Niterói. Mas ela é algo mais do que isso. Ela deveria estar a serviço, intensamente a serviço, de toda a região metropolitana 2 que ela atende. E nesse contexto, não só Antônio Pedro, mas como ela, deveria estar a serviço dessa sociedade. O professor Wilson Madeira, apesar de todos os boicotes que a universidade pública vem sofrendo do governo federal, especialmente nos últimos tempos, tem mantido, e talvez tenha sido único, ou talvez tenha algum outro, mantido um pré-vestibular de apoio às classes populares para, aprendendo numa educação gratuita, ter possibilidade de acesso à universidade. No último, eu tive o privilégio de estar presente na aula inaugural do vestibular popular da Faculdade de Direito. Luiz Gama, grande, considerado depois de muito tempo, grande advogado brasileiro, negro, um digno representante de todo o povo brasileiro, não apenas da sua raça, e foram nada mais, nada menos do que 1.700 meninas e meninos se inscrevendo na aula inaugural do vestibular popular Luiz Gama da Faculdade de Direito. Todos os outros sofrendo todo o boicote que o MEC e o governo Bolsonaro vem fazendo à universidade pública. Aliás, eu tenho brincado ultimamente,
Bolsonaro, no início do governo dele, dizia que a UF era um lugar de orgia, né? Balbúrdia e orgia. Ninguém vai editar esse vídeo não, porque pode sair o que eu estou dizendo aqui. Depois do escândalo dos Viagras nas Forças Armadas e das próteses penianas, orgia provavelmente a gente encontra nas Forças Armadas brasileiras, sob o comando do Bolsonaro, e não na Universidade Federal Fluminense. É com muito carinho e respeito que a gente ouve agora o professor Wilson Madeira, diretor da Faculdade de Direito e futuro reitor da Universidade Federal Fluminense. Se tudo correr bem. Agradeço muito o convite do vereador Paulo Eduardo. É sempre uma alegria estar aqui. Eu já sou habitué dessa casa, né? Porque foram tantas as vezes que a gente vem aqui lutar por uma série de causas sociais, né? Só se a gente pegar, né, Paulo Eduardo, os ciclos de conferência da cidade, eu sempre tive a grata satisfação de ter sido convidado em todos os 7 ciclos para participar da coordenação das conferências da cidade de Niterói, como se dá a cada 3 anos, ou seja, são mais de 20 anos nessa atividade, fora várias outras oportunidades que a gente teve aqui, em audiências públicas, em diversas medidas, né, sempre na defesa de uma Niterói melhor, mais plural, mais democrática, né, debate de orçamento, defesa do patrimônio ambiental de Niterói, a luta pelo patrimônio artístico e cultural, enfim, várias outras ocasiões, né? E viremos em muitas mais, porque a luta da construção social ela é sempre assim, ela é coletiva e ela se dá sistematicamente, ela não termina nunca, né? Cada dia coloca uma pauta nova e a gente tem que estar como cidadão atento e participando. E nesse momento a gente está, eu juntamente com o Vladimir, justamente enfrentando essa campanha para reitor da UF, porque a gente quer uma UF ainda mais social, ainda mais estruturada. E como o Vladimir colocou, as gestões da universidade já têm levado a universidade a soluções que encaminham para processos de esvaziamento, muitas vezes de privatização. É o que fica exemplarizado com o que ocorreu em 6 anos. Em apenas 6 anos foi sucateado o Hospital Antônio Pedro, que era um patrimônio da comunidade, não só de Niterói. Antônio Pedro atendia as cidades todas do entorno, né? Então, e a UF, ela tem uma estrutura, boa parte dela é voltada à saúde, né? Não só o hospital, mas hoje, claro, a gente está homenageando os enfermeiros, e hoje mesmo eu e Vladimir nos reunimos com a Escola de Enfermagem, a professora Sidênia, que abriu a reunião como decana, né? Mas não só esses, né? A gente tem o biomédico, a gente tem a farmácia, odontologia, veterinária, o Instituto de Saúde de Nova Friburgo, os outros cursos que partilham, né, de questão de saúde, como as pesquisas de patologia da biologia, as pesquisas correlatas na química, até no campus avançado, o UF mantém o campus avançado em Oriximiná, lá tem uma maternidade, que os partos de todos os indígenas, de todas as mães indígenas, são 3 territórios indígenas que tem lá, todos se dão na UF. Assim como dos 33 comunidades de quilombo do Rio Trombetas, que a gente tem a sorte de conhecer cada uma, porque a gente coordena, né, esse campo. A única, eu sempre brinco, a Faculdade de Direito da UF é a única faculdade de Direito do planeta que tem uma maternidade, né? Então, a gente atua em cada canto desse e, claro, os outros cursos também participam, como o Direito, né? O Direito, claro, a gente
tem a preocupação e as linhas de pesquisa voltadas exatamente para direito de saúde, né? Eu tive a oportunidade de criar a disciplina, o direito humano à alimentação adequada, porque até 2016, através do então, né, Ministério, eu ganhei o edital para coordenar a política de segurança alimentar e nutricional. E foi uma política que avançou em requisitos gerais no país inteiro, tirou o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, em 2016, ela começou a ser paralisada e, com o governo federal atual, ela foi exterminada também. Ou seja, o Brasil volta a sofrer a fome, sofrer a miséria, e com fome vem a doença. Ninguém tem saúde com fome, por pressuposto, né? Então, não é possível se trabalhar sem esses resgates. Já estamos nos estruturando, né, para voltar a fazer as plataformas para segurança alimentar e nutricional, né, já visando que haverá um novo governo, né, já há reunião marcada em agosto, já fui convidado a participar do programa da retomada da segurança alimentar e nutricional nesse país. A gente vai fazer isso e vai fazer em larga escala, né, no país, em cada estado, em cada município, e é essa luta, porque essa luta é de todos nós, né? Então, é muito gratificante estar aqui comemorando essa homenagem às enfermeiras e enfermeiros desse país, né, que foi colocado, estavam na vanguarda, né, e cumprindo o dever, como foi bem explanado, mas a situação é estrutural, né, sem salário, sem participação condigna, né? Sem um projeto de SUS que seja reafirmado como política de Estado, a situação vai continuar beirando a precariedade. Mas tanto nós na UF estamos atentos, como eu tenho certeza que essa casa está atenta à importância de temas como esse. Então, mais uma vez, eu parabenizo a cada um que está aqui nesse exercício essencial pela qualidade de vida, pela saúde do povo brasileiro e enfrentando tantas e tantas posições contrárias, mas vamos resistir junto, porque a gente vai retomar com força a democracia e a qualidade de vida nesse país. Muito obrigado. Bom, antes de nós começarmos as nossas homenagens, eu gostaria de receber a lista, porque à distância eu não consigo enxergar. Vi ali um querido bigodudo que eu não vejo há muito tempo, agora que eu estou vendo, o doutor Máximos Santiago, que está ali no plenário virtual. Abraço, Máximos, bom te ver. Está todo mundo mandando um tchau para você aqui. Estão também presentes Anaína Mendes, enfermeira da Unidade Básica de Santa Bárbara. Dá um tchau aí, o pessoal te vê. Eu não estou vendo aqui, eu não enxergo, tem que trocar óculos, tem que ir. Enfermeira Isabel também. Arli Barros, está ali? Arliette. Santa Bárbara. Também de Santa Bárbara. Irma Ribeiro. Isabel também. Isabel Cristina Vieira. De Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara tem que. O Máximos, eu já falei, Tabita ou Tabita Ribeiro? Também de Santa Bárbara. É Tabita? E Henri Dutra. Santa Bárbara também. Henri Dutra. Pô, Santa Bárbara em peso. Se o Bira Marques soubesse que Santa Bárbara estaria em peso aqui, eu garanto que ele largaria o Axel lá e viria correndo por aqui para confraternizar com basicamente Santa Bárbara inteira que está aqui. Um abraço a todos vocês. Máximos, você quer dirigir alguma, ou alguém do plenário quer dirigir alguma coisa aos membros da mesa, mesmo que seja rapidinho, e em solidariedade ao vereador aqui, que vai ter que se mandar para o Rio, para uma atividade lá na Associação Brasileira de Imprensa. Quero antes avisar o seguinte: quando acabarmos as homenagens, tem aqui um pequeno coquetel, onde vai ser na praça ou na pracinha aqui ao lado, ok?
Alguém, Márcio, quer fazer uma saudação aos seus companheiros que estão com saudade de você aqui? Pessoal, verifique o pessoal da videoconferência, o som do Márcio. Se é que você está com o seu som habilitado, Márcio? Essas são as tecnologias que ela se referiu. E olha que eu sou engenheiro de tecnologia, mas eu também me atrapalhei ao máximo nesse ambiente virtual. Você conseguiu, Márcio, ativar a sua... Eu acho que o microfone dele está desativado, não está não? Ali em cima. Está desativado, não está? Lá em cima, não. Quem está na vídeo? E agora? Agora tá? Conseguiu. Conseguiu? Você entende de cirurgia, de tecnologia, você não entende nada. A gente dá uns pitacos aqui e outros acolá e vamos chegando em frente. Primeiro eu queria parabenizar você pela grandeza, da gentileza e do carinho com todo o pessoal da área da saúde. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, todo mundo. Não escapa ninguém. Inclusive a Andréia, que eu sempre digo que ela deveria ser vereadora, porque ela tem um cabedal e tem uma forma de expressão muito boa. Vejo algumas pessoas muito queridas, vejo os meus dois candidatos a reitor e vice-reitor, o Wilson e o Vladimir, que os apoio incondicionalmente, que fique público para todos, se já não estava, que fique agora, mais uma vez. E, na verdade, eu queria só fazer um pequeno comentário, que é em relação à questão do plano de cargos e salários. Eu acho que é uma vergonha não ter sido até o momento, até o dia de hoje. Pode ser que na segunda-feira esteja implementado, mas até o dia de hoje não está. As pessoas não vivem só de aplauso. Acho que a Simone foi perfeita, acho que o Guilherme também foi muito, muito objetivo. E lembrar que dos 660 mil brasileiros e estrangeiros que morreram no Brasil, certamente, segundo cálculos do professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, aproximadamente um terço a quase um quarto, talvez não tivessem vindo a falecer se nós tivéssemos as vacinas aplicadas em momento adequado. Eu acho que isto é uma vergonha, isto não é um país, nós temos um verme no governo, perdoe a expressão, mas não há outra qualificação, e temos uma conta com as pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive os que conseguiram uma proeza, uma vaga na UTI em Manaus e morreram asfixiados por falta de oxigênio. Isto é uma vergonha, absoluta vergonha. Quando a Venezuela ali ao lado nos oferecia, num voo de 2 horas, 2 usinas de oxigênio para serem instaladas em Manaus. O governo não aceitou porque era da Venezuela, muito menos se fosse de outros lugares. Mas, de qualquer maneira, eu só queria colocar essa minha indignação, já que você me deu essa oportunidade. Não me estenderei mais, e você tem sua reunião. Eu quero parabenizar a todos e afirmar que o exemplo que o Vladimir deu, de quando o paciente aperta a campainha, quem aparece primeiro o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, é a absoluta realidade. E muitas vezes ajuda a salvar uma vida. Tom Jobim, se tivesse sido operado no Brasil, no Antônio Pedro, naquele Antônio Pedro, não nesse atual, naquele Antônio Pedro, não teria morrido asfixiado quando a sua língua, no pós-operatório, que ele foi para o apartamento, a língua caiu e obstruiu a via aérea superior dele. É um lamento, mas é mais uma coisa que a gente tem a pedir que não aconteça outra vez.
e Vladimir e Madeira estão de parabéns, e todos que aí presentes estão, de alguma forma falam um pouco, até porque eu pertenço hoje muito mais a Santa Bárbara do que ao Antônio Pedro. Aquele Antônio Pedro que eu ajudei a construir é o Antônio Pedro que hoje não existe mais. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, um abraço a você, Paulo Eduardo, um grande abraço a todas as meninas que aí estão e agradeço profundamente a gentileza desse convite. Muito obrigado, boa noite a todos. Um abraço, Márcio. Mais alguém, mais algum companheiro ou companheira do plenário virtual gostaria de fazer uma rápida manifestação? Senão a gente passa imediatamente para as homenagens aqui no plenário. Está combinado? Eu queria pedir antecipadamente, antes das homenagens, eu queria pedir desculpas, e aí é uma falha do gabinete, e a falha é minha. Eu sou daqueles que não gosta de dizer eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam, então ou a gente ganha, ou a gente empata, ou a gente perde junto. E nós, na correria de disputas aqui gravíssima na Câmara, nós não conseguimos a tempo preparar as moções de Kelly, Joana e Bruna, todas do Hospital Municipal Carlos Tortelli. O que significa que eu tenho que ligar para o Bira, ligar para meu Deus, o diretor médico de vocês, olha a idade, cansaço também. Não, Bira, o diretor-geral, Francis, ligar para o Francis e preparar, em conjunto com a associação, Guilherme, preparar uma homenagem a todos os trabalhadores e a esses em especial, Kelly, Joana e Bruna estão aqui, não estão? Você é Kelly, Joana e Bruna. A gente vai lá no HMCT para fazer uma festa especialmente para vocês, para entregar as moções que vocês foram indicados para fazer e por alguma razão não ficaram prontas a tempo. Não é comum isso acontecer. Nós vamos ter que verificar com a casa por que elas não ficaram prontas a tempo. É melhor eu descer, né? Você me ajuda chamando as pessoas? Vem aqui. E eu vou lá para baixo e a gente vai entregando as moções, ok? Pode vir. Eu fico ali embaixo, você vai me passando, chama a pessoa e eu entrego. Bom, Guilherme, sai desse conforto aí. As moções, levando em conta que tem especificidade, lugar especial onde trabalha, as moções têm o mesmo conteúdo, que se referem ao trabalho, o importante trabalho, e o Guilherme representando a associação, vou dar uma lida aqui, deixa eu passar para você. Câmara Municipal de Niterói, moção. Temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que este Legislativo aprovou na reunião ordinária de 18 de maio do corrente ano a proposição sob forma de moção de aplauso número 416 de 2022, de autoria minha, ao profissional de enfermagem Guilherme Pereira Dames, em comemoração à 83ª Semana Nacional de Enfermagem e da 5ª Semana Municipal de Enfermagem estabelecida pela Lei Municipal 3296 de 2017, de minha autoria, presidente da Comissão Permanente de Saúde e Bem-Estar Social desta Casa de Leis, e em homenagem aos bravos trabalhadores desta categoria, que se mostram imprescindíveis na atual conjuntura, em decorrência de desdobramentos e agravamentos da pandemia da Covid-19, trabalhando incansavelmente na linha de frente dos cuidados para com a população no Brasil e em nossa cidade. Nesse sentido, enviamos moção de aplauso para este trabalhador que tanto tem contribuído para o combate ao Covid em nossa cidade. Plenário Brígido Tinoco, 19 de maio de 2022. Um
Andréia. Tem o mesmo texto, basicamente. Isso é mais para guardar em casa, para amaciar o nosso ego. Se bem que ela merecia duas, né? A da Simone, ela deveria ter recebido desde 2021. Como não recebeu, muito atarefada, e nós também, ela recebe hoje. Tá, Simone? Essa câmera, se a gente não brincar, eu infarto de novo. Então tem que brincar junto com ela. Jaqueline Bauer. Você aceita a barba também? Sim. Nossa, aceita a barba inteiro. Tem que ir lá para ver o que está faltando lá. Liliane Sodré. Mais uma de Santa Bárbara. Priscila Gil. Eles preencheram telefone ou WhatsApp, coisa parecida? Pede pelo seguinte, eu estou vendo que o pessoal está se fotografando, o Serginho, sempre que acaba as sessões da Câmara de um modo geral, ele manda os vereadores, entendeu? Se vocês preencherem no WhatsApp, faz uma listinha rápida, pode ser preenchido inclusive ali fora, põe o WhatsApp, porque a gente manda não só as fotos, mas manda também a sessão que foi gravada, para que vocês possam guardar em casa e ser vista também nas unidades por vocês. E a gente vai pedir que vocês levem a unidade básica de saúde de Santa Bárbara como um todo, que em 2001 foi homenageada, tá? Então aí vocês porque essa daqui é para a unidade, assim.
do HMCT, mas eu vou preferir, no dia que nós organizarmos a entrega para vocês lá com o Bia e com o Francis, a gente entrega da unidade como um todo, tá ok? Pessoal, agora eu quero chamar o Fernando. Fernando Tinoco é chefe de gabinete da Comissão de Saúde e também da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas. E a Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas vai também homenagear algumas pessoas, tá? Tinoco. Bom, pessoal, primeiro eu queria saudar e agradecer a presença de todos, né? É fundamental a gente estar de novo aqui nessa resistência, organizando essa atividade, né? Uma sexta-feira, como foi dito, né? Um dia difícil, mas a gente está aí novamente organizando essa atividade que passou-se a denominar Rosalda Paim, né? Que é importante aqui, o companheiro lembrou, o Vladimir lembrou da Ana Nery, e a gente aqui tem um exemplo, né, da Rosalda Paim, que foi também uma lutadora, uma profissional de enfermagem, mestre, doutora pela UF, professora, deputada estadual, né, um símbolo aí também da luta da enfermagem no país e no mundo. Então a gente aqui aprovou, isso foi inclusive uma deliberação de um espaço como esse, uma solenidade como essa, que a gente sempre procura também tirar alguns encaminhamentos, né? Então um dos encaminhamentos há um tempo atrás foi esse. A gente criou primeiro a semana e depois houve uma sugestão de que fosse colocado o nome da Semana de Enfermagem de Niterói, de Semana da Enfermagem de Niterói Rosalda Paim. Então nós fizemos esse projeto de lei, foi aprovado e hoje é uma lei municipal. Então é importante a gente lembrar, a gente está todo ano aqui fazendo essa resistência, lamentando que a Prefeitura organizou lá a Semana da Enfermagem, mas esqueceu da lei, esqueceu de citar, né, a Semana Municipal da Enfermagem, Rosalda Paim, que é o que está na lei municipal. Mas eu venho aqui também para corroborar tudo que foi dito. Vou dizer rapidamente aqui algumas coisas, só para a gente ir lá para o buffet. O Vladimir citou aqui essa questão da enfermagem ser essencial no tratamento, no atendimento das pessoas. E eu lembro aqui também, Vladimir, que na nossa luta, no dia a dia aqui da Comissão de Saúde, no dia a dia da defesa do SUS, os profissionais que mais a gente conta são os profissionais de enfermagem, né, que relatam os problemas das unidades, as dificuldades, que nos procuram, que somam conosco aí no dia a dia das fiscalizações, da luta em defesa do melhor atendimento, das melhores condições de trabalho nas unidades de saúde. Se não fossem os profissionais de enfermagem, certamente essa nossa luta no dia a dia da cidade seria muito mais difícil. Então eu queria chamar aqui a companheira Zulmira, que apesar de não ser profissional de enfermagem, mas representando a associação também dos servidores municipais, junto com a Filomena também, que viesse aqui, e o companheiro que eu conheci hoje aqui também, Guilherme, que descesse aqui também para receber, em nome da Associação de Servidores, essa homenagem da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, justificando aí a ausência da doutora Cristina Targino, nossa presidente, que não pôde estar presente hoje, é aniversário da mãe dela. Ela até viajou, a mãe dela não é de Niterói, viajou para estar com a mãe. Então vim aqui representando e fazer essa entrega à Associação de Servidores, uma entidade, né, essencial aqui para a luta aqui da nossa cidade, para a luta em defesa do SUS de Niterói, e a gente espera que siga crescendo, siga se fortalecendo, para que essa luta continue cada vez mais forte. E aproveitar também para homenagear a Filomena, né? Uma moção também da FAT. Eu vou ler também, fazer igual o Paulo faz, moção de aplauso, homenagem da Comissão de Direitos Humanos e Sociais da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas para a profissional de enfermagem, Filomena Aparecida Mendes, pela passagem da Semana da Enfermagem de Niterói, Rosalda Paim,
Lei Municipal 3296 de 2017, do vereador Paulo Eduardo Gomes, em função dos relevantes serviços prestados ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, a toda a sociedade. Niterói, 12 de maio de 2022. Parabéns. Valeu, pessoal. Então vamos lá. A luta continua. Agora eu queria chamar os companheiros do HMCT para que a gente tire uma foto aqui, mesmo que vocês não tenham recebido, vão receber lá, venham para cá para a gente fazer o registro da presença. Mas eu vou tirar uma só com o pessoal da HMCT, só com a HMCT para mandar para eles, e depois a gente tira de todo mundo, tá legal? Vamos tirar uma rapidinha da HMCT?